Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva! Muito boa tarde. Depois de um diazinho de férias, voltamos de novo para a nossa Ciência Aberta na Rádio Urbana. Cumprimento a todos que nos escutam agora pela rádio FM 100.5 e também cumprimento a todos os que nos assistem de forma síncrona ou de forma assíncrona pelo Facebook ou assíncrona especialmente pelo YouTube também. Então, boa tarde científico para todos vocês. É um prazer voltarmos para cá hoje para conversarmos outra vez com um dos nossos sempre especiais convidados. Nós temos cá conosco Vítor Morales. Muito boa tarde, professor Vítor. Boa tarde, professor Felicidade. Boa tarde, Rádio Urbana. Boa tarde, os telespectadores. Telenautas. Estamos a aprender por intermédio da Rádio Urbana, telenautas. E boa tarde a todos que nesta altura estão a nos ouvir e a nos assistir. Ok, boa tarde. Boa tarde, Luquênio. Luquênio sempre conosco religiosamente. Se não fosse o Luquênio, não sei o que seria do Ciência Aberta. Viva, Luquênio. Hoje nós vamos falar sobre a escola e a excepcionalidade. O professor Vítor vai conversar conosco um bocadinho sobre esse tema. E antes mesmo de começarmos pelo tema, eu vou fazer a pergunta sagrada. Professor Vítor, quem é o professor Vítor Morales? Sou Vítor João Morales, tenho 31 anos de idade, sou natural da província do Bengo, mas cresci em Luanda. Sou quarto filho da minha mãe e sexto do meu pai, porque meu pai, antes de estar com a minha mãe, já teve uma outra relação. E sou o primeiro graduado de casa, então sou, como dizem muitos autores, muitos teóricos, primeira geração dos graduados. Sim. Então, Sim. sou mestre em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Alguns dizem Psicologia do Desenvolvimento da Educação. Sim. Na Universidade de Piaget de Angola, em Viana. E sou licenciado em Ensino da Psicologia na Escola Superior Pedagógica do Bengo. Ok. E é lá também onde atualmente me encontro a desempenhar minhas funções laborais. Ok. Hoje. Voltando... Ok. Quer falar alguma coisa? Sim. A apresentação é longa, mas... Não, tudo bem. Não, se quiser ainda continuar, pode continuar. Depois eu pergunto. Sem problemas. Ok, pronto. Então, atualmente me encontro a desempenhar as funções laborais na Escola Superior Pedagógica do Bengo. Sou nomeado em comissão de serviço como chefe de secção de investigação científica e pós-graduação, mas atualmente estou alocado à Secretaria-Geral, então faço serviços administrativos. E parte científica. O seu mestrado foi na área de Psicologia e Desenvolvimento. Pois. Eu vou perguntar sobre o que foi o mestrado, mas antes eu quero voltar para a parte da apresentação que falou sobre ser a primeira geração, fazer parte, né, dos primeiros graduados ou licenciados da família. Como é que é isso para si? Como é que é isso para sua família? Vou começar no fim da pergunta. Para minha família é muita alegria, é um orgulho. Tendo em conta o bairro onde crescemos. É um bairro que, pronto, há muito talento, mas os estímulos que nós ali recebemos não nos estimulam, né? Sim. Muito na parte acadêmica. Então, muitos dos amigos, vizinhos que eu tive não tiveram esse privilégio de conseguir fazer o ensino superior e depois pós-graduação. Então, para os meus pais, é um orgulho. Mas é muito desafiador para mim, porque não tive referências, por exemplo, em casa. Antes de mim, tem 5 irmãos, e pronto, nenhum deles teve esse privilégio. Então, é muito difícil, é necessário sempre procurar referenciais fora, mas aqueles os quais você consegue encontrar algum elemento motivador. Por exemplo, ouvir, ler e até assistir histórias de pessoas que também
tiveram em condições semelhantes, Sim. mas conseguiram superar isso, conseguiram triunfar. Então, foram mais ou menos esse tipo de histórias que fizeram com que eu também conseguisse progredir, conseguisse concluir com esses níveis acadêmicos que hoje em dia tenho. Então, é muito difícil. É muito difícil, porque às vezes confundimos muito o dar caderno e dar livro com participar na educação. Então, Ok. muitas vezes o apoio no seu familiar foi muito dessa natureza. Um caderno, um livro. Mas no fundo isso não é suficiente. O que é necessário fazer para além de dar o caderno e o livro? Acompanhamento. Que tipo de acompanhamento? Supervisão, sobretudo. Um acompanhamento que consiste em identificar as dificuldades da criança e ajudar a superar. Ok. Por exemplo, ajudar a fazer as tarefas, sugerir alguns materiais didáticos que podem contribuir naquele conteúdo que ele levou para casa como tarefa, sugerir outras atividades que estimulam a esfera cognitiva. Então, é isso que eu considero um acompanhamento, não simplesmente dar a componente material que são o livro, caderno, lápis, mochila, etc, etc. Não. Eu acho que temos que virar para essa conexão entre pais e professores e verem a partir daí um modelo, um método que facilita melhor a aprendizagem dessa criança. Então, isso foi muito difícil, não teve. Foi muito difícil, não teve. Pelo menos tenho essa liberdade para falar, porque o pai já não está em vida. Ah, ok. Então não vai me criticar, né? Mas não se fala mal de quem já foi. Foi, não é mal, mas é uma constatação. É uma particularidade. Sim, é uma particularidade que é importante tendo em conta a dimensão, né? A propagação, o número de ouvintes que tem o programa. Quem sabe alguém esteja a fazer a mesma coisa e começar a refletir sobre isso, né? Então foram poucas vezes que por exemplo, os encarregados foram para a escola saber como é que é o progresso do aluno. Exato. Eles são nas reuniões, então é um pouco por isso. Uma pergunta uma pergunta, não, uma reflexão que podemos inclusive fazer juntos, a reflexão é essa falta de acompanhamento de alguns dos encarregados de educação, sobretudo estou a pensar que somos mais ou menos da mesma geração, mais ou menos. Eu um pouco mais velho, né? Mas os nossos pais se calhar são da mesma geração. Então esse tipo de acompanhamento, o que eles não conseguiam dar, não era mais porque eles não sabiam como fazer. Porque eu digo, inclusive, vamos pensar, por exemplo, em relação à pós-graduação, mestrados e doutoramentos. Hoje, falar de mestrado, o mestrado, a palavra mestrado já faz muito mais parte do nosso vocabulário do que fazia antes. Então, se eu dissesse ao meu pai, olha, pai, eu quero fazer um mestrado, ele nem sabia como te aconselhar, porque ele nem sabia o que é isso. Se calhar ele talvez mal tinha concluído uma quarta, uma sexta, uma oitava classe. Então, a minha pergunta essa falta de orientação não tinha muito mais a ver, se calhar, e aí não pensando só no seu caso, mas já agora generalizando, e olhando para inclusive as nossas crianças também, que ainda têm essa dificuldade, não falta um tipo de preparo do pai, porque nós nos preocupamos muito com o preparo da criança, mas até que ponto os pais estão preparados para compreender o que é esse acompanhamento? E por isso eu queria feito a pergunta provocativamente. Então, digo agora, outra vez, não será que essa falta de preparo que existia antes, mas ainda continua a existir hoje, entre muitos pais, inclusive se calhar alguns que nos ouvem, tenha muito mais a ver com uma falta de preparo do próprio pai e da própria mãe, claro, ou do cuidador? Ok. Essa pergunta é muito provocadora, mas aos nossos pais é muito difícil dar uma resposta assim mais aproximada da verdade, porque também a frequência da conversa com os pais não era assim tanta como agora. Então, também, tendo em conta a pouca conversa, não havia muita abertura para perguntar aos pais como é que foi
a sua educação, quais foram os desafios que Exato. enfrentaram Sim, na sim, sua sim, sim. formação, Uhum. para ter mais ou menos uma ideia Uma de ideia, pois. se eles tiveram uma formação, se tiveram preparado para enfrentar estes desafios que são a educação de filho. Pois. Então, para uma resposta para o tempo de nossos pais fica um pouco difícil. Mas para o nosso Mas para o tempo, nosso para o nosso tempo, tempo, sim. para o nosso tempo, sim, é necessário uma formação. Eu sou da ideia de que quem quer ser pai tem que se preparar, tem de estar preparado, porque é um desafio, exige, às vezes, sacrificar certos projetos, Uhum. exige sacrificar certos planos para nos dedicarmos ao novo ser, ao ser Exato. em desenvolvimento, Uhum. a pessoa que está em crescimento, a pessoa que precisa de estímulos. Uhum. E para eu ter essa ideia, é claro que tenho que me preparar, senão também não vai vir do céu uma ideia, uma clarificação, uma luz que vai modificar o meu pensamento de dia para noite e entender que o meu filho precisa do acompanhamento meu, precisa de estímulos de diferentes naturezas, Sim. que, por exemplo, esfera afetiva, precisa de afetos, esfera emocional, esfera cognitiva, psicomotora, enfim. Então, sem preparação é difícil dar conta disso. E por não termos mesmo preparação, os pais de hoje, né? Nós, os pais de hoje, Sim. Sim. que eu sou pai de um filho, Sim. estamos a ter o tipo de aluno que temos. Essa característica do tipo de aluno que temos é fruto, na maior parte, do déficit da preparação dos pais. Os pais, sim. Então, Uhum. os pais não têm, quer dizer, não se preparam para ser pai. Então, muitas vezes, o ser pai tem acontecido acidentalmente. Sim. E, epá, como consequência, temos as crianças que temos hoje, Uhum. com muitos problemas Mas relacionados com autonomia, sim, autocontrolo, sim. capacidade de aceitar um não. Uhum. Sim. Então, esses problemas tem um nome assim específico, de autorregulação, Uhum. é o problema que mais se identifica nas crianças de hoje. Então, isso é fruto do tipo de educação que os pais estão a oferecer aos seus Para os filhos. filhos. Pois. E só que depois os pais culpam a escola, A mas a escola. escola é só uma parte Sim. ela se responsabiliza por uma parte da educação, Sim. mas a educação não pode ser simplesmente, unicamente ou exclusivamente a responsabilidade da escola. Da escola. Mas é uma responsabilidade que começa no seio da família Uhum. e a escola atua na escolarização. Na escolarização, poxa. Então, Ótimo. essa é a ideia que eu tenho. Sim. Uma pergunta ainda sobre essa questão da formação dos pais. E assim, bom, a escola está para formar os filhos. E quem vai formar os pais? Esses pais que não sabem ser pais, por exemplo. Quem vai tomar conta deles? Por norma, né? Por norma mesmo, tinha de ser, antes de ser pai, Sim. eu me formo. Uhum. Isso tem que ser o normal. Ok. Significa que eu vou ser pai na idade adulta. E para chegar à idade adulta, eu passo pela infância, Sim. passo pela adolescência e depois atingo a idade adulta. Exato. Então, na infância, Uhum. eu passo numa formação e, por exemplo, a nossa formação, ela tem muitas disciplinas, né, que nos possibilitam obter informações de diferentes áreas. Uhum. Na adolescência, novamente, no Secundário? ensino secundário, Sim. sétima, oitava, nona, depois no ensino profissional, Sim. idem. Então, se durante essa formação toda não aprendeu nenhum conteúdo, nenhum input relacionado com o amadurecimento de si mesmo, fica muito difícil depois eu educar um filho, né? Sim. Então, mas para responder essa questão, talvez devia ter uma instituição ou cursos vocacionados a potenciar essas lacunas que os pais têm ou Sim. apresentam Ok. no que tange à educação dos seus filhos. seus filhos. Pois, eu acho que seria uma educação de adulto, por Uhum. exemplo, Sim, mas sim. voltada nessa vertente que é a preparação dos pais para pais. educar os filhos. Os filhos, Pois, nessa exato. vertente. E
responsabilidade sempre do Estado com a ajuda da Da sociedade. sociedade. Sim, porque os Sim. filhos que nós, os pais, formamos, Uhum. servem depois o próprio Estado. Estado, sim. Pois, então, a formação dos pais, por exemplo, tinha de estar alinhado com aquilo que o Estado quer como ideal de cidadão. Exato. Pois, então, eu quero ter um cidadão exemplar, quero ter um cidadão respeitador, quero ter um cidadão competente do ponto de vista profissional e um cidadão com bom caráter. Uhum, Então, essa sim. questão do bom caráter, que muitas vezes não tem que se desenvolver desde ter idade, é Sim. que os pais têm dificuldade. Então, Exato. a formação para os pais, né, que eu disse que pode ser uma cooperação entre o Estado e a Uhum, sociedade, mas tem de estar alinhado com o desenvolvimento de caráter, para que os exato. pais em casa comecem a trabalhar no desenvolvimento do caráter de seus filhos. Os filhos, exato. Que é isso que o Estado quer como um cidadão ideal. Exato. Por exemplo, quer um cidadão que está bem desenvolvido na componente do caráter. Uhum, Então, é necessário essa ajuda aos pais. Por falar em caráter e desenvolvimento, agora sim quero falar um pouco sobre o seu trabalho de mestrado. Seu trabalho de mestrado foi sobre... Foi sobre a inclusão. Uhum. Meu trabalho de mestrado foi sobre a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais na Escola Superior Pedagógica do Bengo, Ok. o local onde eu trabalho. Uhum. Pois, E o que querias saber? Sim. Atualmente, a filosofia que governa assim, as instituições escolares é sempre a inclusão. Sim. Pois, a inclusão, perspectiva inclusiva, a educação orientada para a inclusão, etc, Sim. etc. E por conta disso, as escolas se tornaram mais abertas para a diversidade. Exato. E nessa diversidade inclui-se também as pessoas com necessidades especiais. Especiais, Pois, porque inclusão, de facto, não está só alinhado a pessoas com necessidades educativas especiais, mas com diversidade. Uhum, E aí ok. poderia ser diversidade de gênero, orientação sexual, diversidade sociolinguística, Sim. diversidade de uma diversidade socioeconômica, Ok. pós-socioeconômica e por aí fora. Então, a diversidade é muito aberto. É sim. mesmo o conceito de inclusão é desafiador. Eu até hoje não consigo encontrar Sim. uma definição assim clara de inclusão educacional. Ou seja, como trabalhar numa sala de aula com essa Esse nível de heterogeneidade diversidade, de alunos. Pois, Sim. então, no meu trabalho, eu limitei-me só aos alunos com necessidades Ok. especiais. Uhum. E dentro das necessidades especiais, ainda fiz uma limitação aos alunos com deficiência visual. Ok. Por quê? Porque isso me criou uma curiosidade. A Escola Superior Pedagógica do Bengo, no ano acadêmico 2021-22, eu notei que havia matriculado estudante com deficiência visual. Sim. Grave, que é Uhum. cegueira. Exato. Poxa, então, pronto, eu vi essa realidade e me questionei como é que os professores ensinam Exato. esse aluno. Por que não fazer uma pesquisa para não ficar na Sim. lamentação, para não ficar na curiosidade? Então, a base para a realização do meu trabalho foi essa constatação. Sim. Dei conta que havia estudantes com deficiência visual e queria saber como é que os professores trabalham com esse aluno, qual é a percepção que os professores têm sobre a inclusão. Então, o tema foi percepção sobre a inclusão de alunos cegos na Escola Superior Pedagógica do Bem. Hoje, então, foi uma investigação qualitativa, entrevistei professores para ver até que ponto eles entendem inclusão e até que ponto a instituição, no ponto de vista dos professores, está preparada para a inclusão de alunos com deficiência visual. E alunos? Não entrevistou alunos? Não, só queria trabalhar, quer dizer, nessa primeira fase eu trabalhei só com os professores. Pois. Por quê? Porque o aluno não estava disponível. Na altura, um já era desistente e o outro não estava disponível. E futuramente, depois voltamos a trabalhar juntos, enfim, nos tornamos amigos. Pronto. Mas na altura não estava disponível. Então, eu limitei a minha população só aos professores, até participantes, nesse caso, por ser tratado de uma pesquisa qualitativa. Hoje, então, nos resultados dessa pesquisa, revelou-se que os professores entrevistados
entendiam as necessidades educativas especiais e a inclusão numa perspectiva mais da deficiência, com quem diz, realçavam mais a deficiência durante a entrevista Ok. do que os outros aspectos, como, Uhum. por exemplo, a potencialidade que o aluno tem. Uhum, Então, sim, sim. as pessoas ficaram mais a falar sobre um aluno com essa deficiência é muito difícil ensinar, um aluno com essa deficiência, nós não sabemos quais são as melhores metodologias para que ele consiga desenvolver as suas potencialidades. E a escola não tem condições, não Então, tem de alguma forma, recursos. ok, de alguma forma o que ficou é que precisamos de melhorar, tanto do ponto de vista de recursos materiais, etc., mas também, principalmente, do ponto de vista da capacitação dos professores para lidarem com Sim, essa sim. realidade de diversidade. Pois. Ok. Agora, eu me pergunto, e também tem um trabalho que faz com crianças, não? Sim, É, sim. E como é que é vista, como é que é a situação em escolas, por exemplo, ensino geral? Pois. Eu É muito comecei, diferente? Como é que é? Sim. não é diferente, Uhum. porque no fundo eu comecei a fazer um estudo assim eh, mais rigoroso, né, Sim, do conceito de inclusão, para ver depois como traduzir isso sim, e ensinar aos estudantes, né? exato, Porque nós que estamos a fazer as pesquisas temos de ter um domínio mais avançado sobre esse conceito exato. em relação aos outros que estão a iniciar. Pois, então, eh, os termos assim chave que nos ajudam a entender a inclusão, primeiro é a diversidade, Sim, e diversidade nos leva a todos esses que eu sim, já acabou de mencionei colocar, sim, anteriormente, sim, que é diversidade socioeconômica, sociocultural, sim. sociolinguística, diversidade de gênero, Uhum, orientação sim, sim, sexual, diversidade psicofisiológica, que são as exato. características que cada pessoa apresenta. Então, um outro termo era eh, acessibilidade. Uhum, A sim, acessibilidade estava muito relacionada com infraestruturas, sim, estruturas arquitetônicas, o mobiliário, sim, os meios de ensino, tudo isso é uma das dimensões da inclusão. sim, E a terceira estava relacionada com a formação de professores. uhum, Quem diz sim, que os professores, para trabalharem num contexto de inclusão, precisam de preparação. uhum, Então, essa questão da preparação não é só no ensino superior, é geral, não estamos preparados ainda, uhum, em termos sim, gerais. Um ou outro, sim, encontra-se preparado, mas no geral não. E o aluno não vai passar só nesse professor. uhum, Por sim, exemplo, no ensino primário e monodocência, sai de uma turma, vai para outra, e provavelmente a turma onde ele passa, o professor não se encontra preparado. sim. Então, é um desafio muito grande. A Antes questão da da inclusão, sim, inclusão, que antes de precisamos, pensar, uhum, sim, precisamos melhorar esses três aspectos. Então, quando eu penso em inclusão atualmente, só tem uma resposta que eu sim, ajudo sempre os estudantes e outras pessoas, que é olharmos para a Lei 10/16, que é a Lei das Acessibilidades. ok, É uma lei aqui no contexto uhum, angolano que nos orienta, no fundo, de como nos procedemos em contexto de inclusão. sim, Ela apresenta, quer dizer, ela orienta que as escolas e as instituições públicas devem ser acessíveis, e define a acessibilidade como a capacidade que a pessoa deve ter para usar de forma segura e autônoma os recursos e os meios públicos. uhum, sim, Quer dizer que pessoas com necessidades especiais, e essa lei faz mais referência às deficiências, porque no fundo uma pessoa que também faz parte do grupo das necessidades especiais, pessoa vulnerável socioeconomicamente, também se enquadra no grupo das necessidades especiais. Pois, mas essa, por exemplo, consegue usar de forma segura e autônoma os recursos e os meios públicos, mas uma públicos, sim, pessoa já com limitação visual ou uma sim, pessoa com limitação auditiva, já fica muito difícil, por exemplo, de forma autônoma e segura, tratar uma conta bancária, uhum, sim, subir num autocarro público, ou fazer uso de outras instituições públicas público, de forma autônoma e segura, exato, porque do ponto de vista da infraestrutura não há ainda essa oferta. sim. Pois, essa oferta. Sim. Eu gostaria de voltar. O senhor insiste na questão da diversidade, como ela era muito ampla, é muito ampla, Sim, muito ampla. e fala muito a questão das necessidades especiais, e gostaria de
retornar a discussão para o nosso tema, a questão da excepcionalidade. Ok. E aí perguntar, numa escola, quando estamos a pensar em excepcionalidade, estamos a pensar em quê? Ou provavelmente estamos a falar do quê? A exceção numa escola, assim, do ponto de vista geral, né, mais abrangente, a exceção estamos a pensar em todos aqueles alunos que não se enquadram no modelo padrão. Ok, então, Pois, tipo, sim, só que nesse enquadramento do modelo padrão tem uns que estão mais acima e sim, tem uns que estão abaixo. já abaixo, Pois, só que nós olhamos mais para os que estão Estão abaixo. abaixo. Sim. E ali, nesses que estão abaixo, ainda assim, orientamos-nos mais aos que têm alguma deficiência, Sim. que têm alguma limitação, aos que têm algum tipo de problema. Então, São para não mais esquecermos esses. os que estão acima, quem são esses que estariam Os que provavelmente estariam acima? acima, por exemplo, nós poderíamos chamar de os superdotados, Sim. os com inteligência acima da média, Sim. pois, e entre outros, mas Sim, esses que sim. conseguem de forma autônoma, autodidatizando, Pois. conseguem aprender muito mesmo sem o professor, Sim. pois também são considerados como exceção. Uhum. Mas essa exceção, das pesquisas que faço, assim, sobretudo pesquisas teóricas, Sim. porque nas pesquisas de campo ainda não avancei, Uhum, mas nas sim. pesquisas teóricas não vejo assim pesquisas aqui do contexto angolano a falar sobre superdotação, a falar sobre inteligência acima da média, a falar sobre crianças brilhantes, ainda não vi. E a pergunta seria, por que será? Não temos? Temos sim, temos muitos, porque Então, por que não se fala? já assisti assim, alguns vídeos Uhum. na internet de algumas crianças aqui Uhum. brilhantes, excepcionais. Pois, mas está muito relacionado também com o nosso modelo educacional, que Uhum. não coloca nas escolas um psicopedagogo, uma equipa multidisciplinar além do professor, para auxiliar o trabalho educativo, né? Não só de ensino-aprendizagem, mas o trabalho educativo. Nós consideramos, nós vemos, parece que o professor Sim. consegue dar conta de todas essas questões, mas no fundo é muito difícil. E nessa lógica até eu estou a fazer uma pesquisa, né, que vai... Sim. Quer dizer, a pesquisa já foi feita, né? Sim, Está sim, no sim. momento assim de refinação, mas essa pesquisa vai ser publicada em livro, né? Então, também estou já a aproveitar Sim. a oportunidade, sim, mas é para realçar a figura do psicopedagogo no contexto escolar. Uhum. Sim, Pois. sim, sim. Então, é um livro que vai falar sobre o psicopedagogo no contexto escolar. O título do livro vai ser Psicopedagogia sim. em Angola, Desafios e Práticas. Uhum. Sim, nesse livro, que também em parte foram, quer dizer, as necessidades que me levaram a escrever esse livro, uma delas é essa questão da diversidade, da Sim. excepcionalidade, mas também porque notei que o psicopedagogo nas escolas não existe, nas escolas públicas. Eu ia Ok, perguntar justamente isso. não existe. Sim. Pois, então, as minhas pesquisas de agora em diante, né, estão muito Sim. alinhadas nisso, porque eu vou inflamar até que E a minha chegar a um pergunta ponto. é, Pois. não existem, mas será que há alguém que está a fazer esse papel? Sim, é alguém que está fazendo esse papel, Quem? sim. Quem está a fazer É esse o papel? professor. O professor está, até certo ponto, podemos utilizar aqui, emprestar um termo linguístico aqui, usurpar, né? Está a Sim. usurpar competências alheias. Ok. Só que ele usa a psicopedagogia como uma ferramenta Ok. da sua prática docente. Então, eu recorri à classificação das profissões de Angola, que é um material Sim. aí, para ver quais são as funções do professor. Exato. E não encontrei nenhuma relacionada com diagnóstico Psicopedagógico, psicopedagógico, sim. orientação psicopedagógica, orientação vocacional. Nada Nada. disso faz Sim. parte das funções do professor. Exato. Bom, isso está lá no material que pretendemos publicar também. E voltei a ver as funções do psicopedagogo. Uhum.
infelizmente não existem as tarefas nem funções, só está psicopedagogo, mas o psicopedagogo faz parte, ele está enquadrado nas profissões da área da saúde. Ah, ok. Então, Sim. o professor não é um profissional da Da área área de de saúde, sim. pois, mas exerce funções de um profissional da área de De saúde. saúde. Então, apesar de não estarem assim discriminadas as funções do Sim. psicopedagogo, mas está relacionada com orientação psicopedagógica, diagnóstico psicopedagógico, eh, e esse diagnóstico psicopedagógico está voltado a identificar os problemas relacionados com a aprendizagem. Aprendizagem, E sim. daí surge aquela discussão que muitas vezes também utilizo nas minhas aulas, nas minhas conversas, que é a diferença entre dificuldade de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem. Aprendizagem, Mas, sim. no fundo, o psicopedagogo pode trabalhar com essas duas coisas, tanto os distúrbios quanto as dificuldades. Yeah. Mas o professor, isso não é tarefa do professor. Sim, exato. Esse é um aspecto. Um outro é que o professor não ganha para fazer um serviço de psicopedagogo. Ok. A pauta remuneratória do professor é outra. Uhum. Mas ele faz isso. E uma outra questão que eu levantei: como vai ser avaliado, como é que vai progredir na carreira se faz um serviço de psicopedagogo que ele não é? Quantas horas ele vai ter para trabalhar nisso? Exato. Quantos vão ser necessários numa escola, por exemplo, de 200, 500 alunos? Só um. Enfim, então, a ideia é reconhecermos primeiro o profissional de psicopedagogia como um profissional autônomo, diferente do professor e do psicólogo, porque são Exato. coisas diferentes. Diferentes. Sim. Pois, nada. Exato. Sim. E aí, voltando para essas confusões, e já que falou sobre isso, qual seria a distinção das dificuldades de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem? Ok. Essa explicação também trago aqui nesse livro, doutor. Sim. Mas deixa-me ver. Olhares Esse é, transdisciplinares esse sobre a é educação. o livro recente que você publicou, né? Pois. É um livro que publicamos em colaboração, 6 autores. Sim. E cada um dos autores apresentou um texto relacionado com a sua área de atuação. Exato. E por isso é que chamamos transdisciplinaridade, tendo em conta a diversidade de assuntos, Exato. mas todos eles estão ligados à educação. Educação, sim. Todos eles falam do fenômeno da educação. Sim. E cada um foi apresentando aquilo que considera relevante, aquilo que considera que tem que ser visto, que poderá ser melhorado, ou que poderá ser levado em conta no campo da educação. E eu trago essa abordagem, que é diferença entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem. Mas nesta obra, né, Olhares Transdisciplinares sobre a Educação, a minha abordagem é direcionada ao professor, não ao psicopedagogo, é mesmo ao professor. Por quê? Porque o professor Felizardo disse anteriormente que eu trabalhei nas escolas de ensino geral, porque eu pertencia a um projeto na Escola Superior Pedagógica do Bengo, que é orientação às famílias de crianças com necessidades educativas especiais. E a partir desse projeto, então, nós trabalhávamos nas escolas, é um projeto de extensão universitária, então nós trabalhávamos nas escolas de ensino geral. E a partir daí, eu comecei a ouvir muitos professores a falar: não, eu tenho um aluno muito difícil, aquele tem mesmo transtorno, aquele tem distúrbio, aquele tem perturbação. Então, eu comecei a me questionar: mas como é que o professor dá conta disso? Você não tem nenhuma ferramenta para fazer diagnóstico, nem de diagnóstico psicopedagógico, nem um outro diagnóstico clínico, por exemplo, ou psiquiátrico, ou psicológico, mas afirma que o aluno A ou B tem distúrbio de aprendizagem. Como é que o professor faz isso? Então, eu vi que há uma confusão de termos, e uma confusão muito grande mesmo, em relação ao termos dificuldade de aprendizagem e os distúrbios de aprendizagem. Os distúrbios, muitas vezes, controlamos assim na literatura, podemos encontrar em alguns materiais como perturbação, noutros como transtorno e outros ainda como distúrbio. Então, eu me familiarizei mais com o termo distúrbio, por isso é que eu uso distúrbio. Mas, no fundo, não há diferença entre esses dois termos que eu acabei de mencionar. Já as dificuldades de aprendizagem, que, assim, no cômputo geral, acredito que mais de 80% dos problemas de aprendizagem nas escolas podemos considerar como dificuldades de aprendizagem. E não distúrbios, porque não estão relacionados com
alterações do neurodesenvolvimento. Ok. Não são doenças, por outras palavras. Não são doenças, Ok. pois são problemas advinda do seio familiar, como já vimos anteriormente, estamos a falar do acompanhamento do pai, do incentivo do Sim. pai, dos irmãos, enfim, da família, Sim. precariedade, Uhum. a, a Unicef em 2021 fez um relatório, e nesse relatório fala das dimensões da pobreza, apresenta muitas dimensões da pobreza, né? E diz que em 10 crianças em Angola, 7 sofrem privações multidimensionais, muitas privações. Então, essas privações, que uma delas pode ser, por exemplo, assistência médica, alimentação saudável, lazer, enfim, são nessa onda das privações. Sim. Então, crianças que vivem em contexto de privações poderão apresentar problemas de aprendizagem. Exato. Então, ela não pode ser vista como uma criança que tem distúrbio de aprendizagem, ela tem dificuldade de aprendizagem. As crianças que não está a se adequar ou se adaptar com os métodos que o professor utiliza. Os métodos empregados pelo professor não estão a ser tão compatíveis com o tipo de aprendizagem que a criança mais se familiariza. Então, também poderá ter dificuldade de aprendizagem. Mas essas crianças não têm distúrbio de aprendizagem. Crianças violentadas, crianças que fazem uso e abuso de bebidas alcoólicas, drogas, todas elas vão apresentar dificuldades de aprendizagem. Mas não são distúrbios de aprendizagem, porque o distúrbio está relacionado com alteração no cérebro, alterações do neurodesenvolvimento, que muitas delas até são congênitas, durante a concepção. Então, só se manifesta em idade escolar, porque é nessa idade onde elas são mais exigidas, né? Tem que colocar em prova as suas capacidades cognitivas e muitas vezes há falha na manifestação dessas capacidades. Então, esses aqui são os distúrbios. E como é que o professor vai dar conta disso sem uma avaliação clínica? É muito difícil. Então, não é seguro, nem aconselhável, nós, enquanto professores, afirmar que o aluno A ou B tem distúrbio de aprendizagem. Não é aconselhável. Então, precisamos de repensar, né, o que é que andamos a fazer como professores nas escolas. Sim, porque às vezes queremos fazer tudo e não fazemos bem aquilo que é o nosso dever. Exatamente. Tem uma outra experiência que eu gostaria de explorar, e aqui eu quero cumprimentar o taxista Zé Tomi Mata Belas, que está aqui a assistir-nos também. Olá. E todos os outros que nos fazem companhia aqui hoje no Ciência Aberta. Muito boa tarde também. Muito obrigado pelo calor da vossa companhia. Eu queria fazer agora uma digressão por uma outra, já que apresentou-nos o livro, falou um pouco do que tem feito em termos de investigação. Sei que tem um percurso também como pesquisador, que também é interessante. E eu quero, sobretudo, reportar a pesquisa que fez durante a época da pandemia. Sobre os impactos. Sim, impactos da pandemia na vida acadêmica dos estudantes universitários. Ok, tem interesse nos estudantes universitários há muito tempo. O que é que descobriu? O que é que encontrou nessa pesquisa? Pronto, eu tenho interesse pelos estudantes universitários por ser jovem. Apesar de começar cedo essa coisa de pesquisa, né? Mas tenho que realçar também que as pesquisas que faço, eu que realizo, estão muito voltadas à pesquisa qualitativa. É por intermédio de entrevista e observação. Então, e um pouco etnografia, porque estamos envolvidos no mesmo contexto, estamos sempre a conversar, e eu ouço muitas lamentações, acho que por causa da aproximação etária, né? Faixas etárias quase iguais, algumas vezes mesmo iguais, porque há estudantes com idade igual à minha. Então, há muita facilidade na conversa, e nessa conversa eu sinto muitas necessidades, muitas aflições, muitas angústias que eles manifestam. Então, falando particularmente da pesquisa sobre a Covid, na fase da Covid,
eu comecei a sentir isso, né? Essas sim. lamentações. E eu disse, não, então não posso ficar pelas lamentações. Por que não avançar para um estudo que poderá ser daqui a um ano, daqui Sim. a meses, poderá ser uma referência para grandes pesquisas. Exato. Poxa, então essa era a ideia, era começar a mostrar que há intenção, porque eu gosto muito de fazer pesquisa. Mas pronto. Esperar um dia uma oportunidade, Sim. sim, uma oportunidade assim, de fazer uma mega pesquisa. Então, no âmbito da Covid, a ideia foi essa, né? Entender como esses estudantes, que alguns são amigos, conhecidos, já manifestam muitas dificuldades, muitas aflições e angústia. Agora, com a Covid, como é que eles estão? Então, essa foi a primeira, o primeiro interesse foi Sim, esse. sim. Poxa, então, trabalhamos com a ajuda de alguns professores, né? Que ajudaram muito. O professor Felizardo também ajudou muito na elaboração do material de recolha de dados. Poxa, então depois aplicamos aos estudantes que não havia possibilidade de entregarem assim fisicamente, pessoalmente, porque foi um inquérito por entrevista, então elaboramos as questões e eles foram relatando e depois enviaram para mim as respostas. Pois, e conseguimos entender que além desses problemas que os alunos já apresentavam, Sim. a questão da Covid veio ainda veio acentuar mais os problemas que eles já vivenciam, né, que eles já manifestavam. Por exemplo, um dos problemas era a insegurança quanto ao futuro, por estar muito tempo isolado, insegurança quanto à conclusão do curso, Exato. pois os tipos de relações tinham que ser diferentes logo após o término da pandemia, Sim. porque havia o distanciamento social. Exato. Então, a minha pesquisa, ou essa pesquisa, né, melhor dizermos assim, essa pesquisa concluiu que as relações depois da Covid foram modificadas. O tipo de ensino também foi modificado, tendo em conta que durante a pandemia os professores na escola onde fiz a pesquisa trabalhavam com estudantes por intermédio do WhatsApp. Exato. Mas também revelou que não há recursos suficientes do ponto de vista tecnológico. Os estudantes não possuíam telefones com capacidade para realizar esse tipo de aula ou participar nesse tipo de aula, já que a aula era realizada pelos professores. Então foram vários resultados que eles foram revelados por intermédio dessa pesquisa. Mas entre eles o mais relevante foi a questão dos meios de ensino, que precisavam ser melhorados, a questão das relações interpessoais, o afastamento social e a insegurança do futuro, porque não sabiam quanto tempo ia durar a pandemia, não sabiam como será depois do fim da pandemia. Então, foram mais ou menos esses resultados que agora me ocorrem pela mente. Já lá se vão 2 anos. Sim, já há muito tempo. Bom, professor, já vamos caminhando para o fim da nossa entrevista e sempre nós fazemos uma outra pergunta também aqui aos nossos entrevistados, que é como é que acha que o seu trabalho pode contribuir para melhorar as condições de vida entre nós? Eu vou falar... Sobretudo pensando no seu último trabalho. Sim. Boas. Sim, eu vou falar mesmo do último trabalho, assim, mais telegraficamente. Sim. Dentro do livro que estou a produzir, eu apresento um subtema que é como empreender em psicopedagogia. Por que eu apresento esse subtema? Porque eu vi, né, mais uma vez, por causa dos estudantes que são muito próximos de mim, do ponto de vista etário, muitos estudantes aflitos, porque fizeram um curso de ensino de psicologia, de pedagogia, e não tinham mais como, não sabiam o que fazer porque nos concursos não eram aceitos, ou não são aceitos, né? Não sei como é que foi o último concurso no ensino geral, mas não sei se são aceitos. Mas não eram aceitos, e eles estavam aflitos, muito aflitos, angustiados, porque vejam no concurso público como a principal saída ou a entrada para o mercado, saída do estado de desempregado para empregado. Então, lá eu apresento, né, que é possível, se nós reconhecer a psicopedagogia como um campo autônomo
de profissão, né? É possível investir nela, desde que conheçamos os passos a dar, né? E eu apresento aí o principal passo nesse processo, que é se dirigir mesmo ao guichê único do empreendedor, guichê único da empresa. Empresas, Pois. Então nós temos que começar a ver nessa vertente. Primeiro, nos organizarmos do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, mas já sabemos qual vai ser o nosso campo de atuação. E depois eu oriento mais ou menos onde pode ser construído um consultório psicopedagógico, que pode ser ao lado de uma escola, ao lado de um hospital, num lugar acessível, que possibilita a movimentação, que possibilita o fácil acesso ao táxi, Sim. ao transporte, à loja, aos mercados. O psicopedagogo que está a começar pode, por exemplo, estabelecer parceria com uma escola e os estudantes da escola depois passarem para o seu consultório e reduzir a taxa, por exemplo. Estudantes das escolas parceiras pagam um valor baixo para fazer consulta no seu gabinete. Uma estratégia. Uma outra, fazer atividades comunitárias, dar a conhecer a comunidade qual é o papel do psicopedagogo e depois essa comunidade entender que é necessário passar pelo seu gabinete para não só para identificar transtornos de distúrbio, mas para também apresentar propostas de metodologias que ajudam a potenciar o desenvolvimento da criança. Pois, então, a minha pesquisa está voltada nesse sentido, né? Ajudar muitos que se encontram desempregados, mas estão formados, a começarem a empreender sem esperar o Estado. Pois, esse é o grande contributo que eu apresento na minha pesquisa. E né, um delírio, um desejo é fazer uma pesquisa de psicopedagogia a nível nacional. Pode trabalhar com instituições para entendermos quais são as práticas psicopedagógicas baseadas em evidência no nosso contexto, que funcionam. Porque muitas vezes uma pesquisa boa de Namibe, nós daqui de Luanda ou do Bengo não conseguimos dar conta. Então eu queria fazer um trabalho desse coletivo, pois, que nos ajuda a identificar atividades, intervenções psicopedagógicas e atividades que tiveram sucesso. Poderão ser usados também com outras crianças. É tipo estudos de casos em diferentes áreas, em diferentes paragens nacionais, não só internacionais, nacionais mesmo, que funcionam e poderão estar registrados no livro e ajudar a futura geração, ajudar os psicopedagogos, enfim. E uma outra, né, que também é um desejo, é uma criação de uma associação nacional angolana de psicopedagogos. Isso está lá também no livro. Vai ajudar assim, a nos orientarmos. É isso. Então, Sr. Vítor, foi um prazer conversar consigo. Não sei se quer dizer umas últimas palavras ou não. Eu quero agradecer o convite de estar aqui. E pronto, aqui o tempo passa rápido demais. Mas sim, quero agradecer o convite, estou felizado, porque acredito que nessa altura há muitos profissionais, assim como eu, que gostariam de estar aqui nessa altura, tendo em conta a relevância que o programa tem. É o único mesmo ainda de divulgação científica em Angola. Então isso nos orgulha muito, porque nós fazemos isso, nós trabalhamos nisso, vivemos nisso, que é investigação, e sei que a partir daqui poderei ter mais contato com mais profissionais ligados à psicopedagogia, ligados à educação, ligados a outras áreas que gostariam de cooperar nesse processo de investigação. Então, é uma oportunidade singular. Eu aqui agradeço à rádio e ao Dr. Felizardo em particular. E espero voltar aqui num dia para continuar assim a falar sobre educação, psicopedagogia, aprendizagem, porque no fundo a aprendizagem é uma capacidade humana que nós temos e que só por meio dela é possível atingir ou cumprir com as metas que o governo e as instituições internacionais traçam do ponto de vista da educação. Se os alunos não aprenderem, como é que vão atingir os objetivos do G20, G30, etc. dessas organizações? Só por intermédio da aprendizagem. Então, por isso eu trabalho com aprendizagem. Tá bem. Pronto, Vítor, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer.
Em outras oportunidades, com certeza estaremos juntos. Aos ouvintes da Rádio Urbana, mais uma vez, muito obrigado pela vossa companhia neste sábado à tarde. E um abraço e até o próximo Ciência Aberta.